Muito bom dia, eu sou o repórter Albano Gado, estamos aqui ao vivo da Feira do Livro, no FeiraCast, recebendo diversas personalidades da política, da música, entretenimento, esporte, para falar sobre os assuntos que estão sendo tocados no coração das pessoas aqui do Rio Grande do Sul, do Brasil, de Porto Alegre. Recebemos aqui hoje Luque Vieira, o Luque que é suplente de vereador, vice-presidente do Partido Republicanos, e é profissional da beleza aqui em Porto Alegre. Muito boa tarde, Luque. Bom dia, Luque. Bom dia, boa tarde, boa noite. É que eu já tô assim, já Tudo bem, com a... como é que está? Bom dia, pessoal. Bom dia ao pessoal do Porto Alegre Oficial. Uma honra estar aqui, podendo dividir com vocês um pouco da nossa história. Luque, tu és um profissional da beleza, bem sucedido. Como é que começou essa ideia de entrar para a política? E como é que um profissional da beleza consegue ter sucesso do jeito que tu tens hoje na política aqui do município? Eu acho que são duas questões totalmente diferentes, né, Albano? Assim, o cabelo, a área da beleza, eu me criei na área da beleza porque eu não tinha uma outra alternativa, né? Quando eu precisei ser cabeleireiro, eu digo que precisei mesmo, porque eu tinha um recurso e aquele recurso eu tinha que investir num curso e eu não precisava, não podia errar. Isso eu falo há 26 anos atrás, tu entende? Então, quando eu investi nesse curso, eu tinha que dar o tiro certo, né? E aí eu fui no Senac e procurei vários cursos. E aí eu olhei, beleza, mas cabeleireiro, mas eu jamais imaginei. E aí comecei, fiz uma enquete com as pessoas da minha relação pessoal. O pessoal disse, acho que tu vai te dar bem, então é um cara vaidoso, acho que tu vai te dar bem. E eu acabei entrando. E foi aquilo, eram 9 meses na época de curso, né? Tinha bancada para tu passar de fase, era bem difícil, bem complexo o curso, assim. E aí eu me tornei um cabeleireiro. Aí eu entrei na Andradas, no salão, como ali auxiliar de cabeleireiro, que logo depois, 1 ano e meio, me tornei sócio já. E aí eu achava que precisava fazer mais coisas. Só que quando eu fiz o curso de cabeleireiro, voltando um pouquinho atrás, nós fazíamos ação social de corte de cabelo. E o que isso impactava? Bom, ação social de corte de cabelo, tu entregava para as pessoas o corte de cabelo, mas ao mesmo tempo nós recebíamos a experiência, entendeu? Como alunos. Então era uma mão de via dupla, entende? E isso me encantou muito, porque a gente foi em muitos lugares com vulnerabilidade social e a gente atendeu muita gente que precisava cortar o cabelo. E de lá para cá a gente nunca mais parou de fazer ação social. Ali que foi criado o Grupo Amigos Solidários, né? E logo depois a gente foi ampliando a ação social. E aí depois que veio os convites para concorrer a vereador. Isso em 2012, né? E aí eu segurava, eu não queria, eu achava que não tinha nada a ver. E daqui a pouco eu aceitei a primeira vez que eu concorri pelo PPS na época. E de lá para cá a gente só vem aumentando o nosso trabalho social e vem aumentando os votos e vem entregando para a cidade aí um pouco da contribuição. Isso não é o Luque, né? Isso é um grupo, são pessoas que fazem parte dessa questão, que hoje é o Grupo Unindo Forças, né? Porque eu acho que isso que a gente entrega para as pessoas indifere de política, né? A ação social é a nossa alma de trabalho. E a política a gente quer estar junto para poder entregar mais, porque a gente sabe a necessidade das pessoas. Luque, tu tens uma proposição de projeto que ajuda os idosos, né? Explica pra gente um pouquinho. Bom, em uma das nossas reuniões que nós fizemos, a gente tem aí 20 anos fazendo ação social em asilos, né? Em casas de acolhimento de idosos. Ação social, de corte de cabelo, de esmaltação de unha, de conversa, de levar lanche, de música, né? De muitas coisas a gente faz ação social todo ano, umas 3, 4 vezes ao ano. E eu sinto nesses idosos que estão nesses lugares uma falta de conectividade com a cidade. Eles estão isolados, abandonados. Isso não falando dos profissionais lá da ponta que estão atendendo eles nesses lugares com muito carinho, muito amor e tal, e tá tudo certo. Mas eu sinto que eles precisavam estar conectados com a cidade. E por isso que a gente criou o programa Conecta Idoso,
né? É uma lei onde as escolas municipais de Porto Alegre vão disponibilizar 1, 2, 3 turmas, conforme for necessário, para que os idosos tenham aula de internet, de TikTok, de Facebook, de Instagram, de mexer no seu aplicativo de banco. E isso faz com que trabalhe a memória do idoso, né? Faz com que trabalhe a depressão e essa falta de abandono que eles sentem, né? Então, esse é o projeto. Esse é o projeto que a gente protocolou na Câmara, que é o Conecta Idoso. Luque, tu és um suplente de vereador, né? Sim. Acabou pela tua votação. Eu percebi que tu tens assumido, foram 7 vezes só esse ano, tu me falou, né? Mais ou menos, não sei exato, mas é mais ou menos isso, umas 6, 7 vezes. Como é que um suplente de vereador, ele atua, assim, dá tempo de mostrar trabalho? Como é que é ser um suplente? Eu acho que o suplente, ele faz parte da nominata, né? E a nominata que elege o vereador, porque o vereador sozinho não se elege. Hoje, em Porto Alegre, para ter um vereador que se elege sozinho, tem que fazer em torno de 20 mil votos. E nenhum, um só fez 22 mil votos. E nenhum mais seria eleito. Então, dos 35, só um seria vereador com o seu próprio voto, pelo coeficiente, né? Os outros precisam do suplente. E quando tu assume de suplente vereador, aquele momento é o teu momento de ser vereador. Então, tu tem que correr, tem que protocolar teus projetos, fazer tuas visitas, fazer teus pedidos de providência, né? Atender as comunidades, atender as pessoas que precisam, colocar os teus objetivos em pauta, né? E aí, às vezes, são poucos dias, às vezes são mais dias, às vezes dá, às vezes não dá. E os projetos demoram, né? Tanto é que eu tenho vários projetos que estão protocolados na Câmara que estão tramitando, né? E demora mesmo. Isso faz parte do processo, porque precisa passar por comissões, passar por pareceres, e os projetos são assim mesmo, são mais demorados. Luque, tu estivesse no DEMAB, né, no governo Melo, e me conta um pouquinho referente às tuas vitórias, né? O que o governo Melo conseguiu na tua gestão na área da habitação para os moradores de Porto Alegre. Eu acho que na área da habitação foi criado compra compartilhada, né? Teve o maior número de matrículas entregues na cidade de Porto Alegre, né? Tanto é que eu protocolei na Câmara uma honra ao mérito, né? Uma cidadã de Porto Alegre, a secretária Simone Somense, né? Pelo trabalho dela de regularização fundiária. Ela é uma pessoa fundamental, essencial para a cidade de Porto Alegre, né? E esse respeito que eu trago do DEMAB, né? Dessa entrega dela nesse trabalho. Então, assim, eu aprendi muito no DEMAB, né? Eu nunca tinha sido diretor, né? Então, quando eu cheguei na direção, eu muito mais aprendi do que me doei, sinceramente falando, né? Então, eu aprendi muito com algumas pessoas, uns positivos e outros nem tanto, que faz parte do processo também. Mas eu saí de lá muito maior do que eu entrei. E eu acho que a cidade ganhou muito, viu? Ganhou muito com a parte de principalmente regularização fundiária. Qual a tua opinião sobre o governo Melo? O governo Melo, eu acho que ele vem no primeiro mandato voando, né, mexendo com todas as coisas que precisavam ser mexidas, algumas questões que a cidade precisava ser revista, né? E aí o segundo mandato eu acho que entra mais na parte burocrática, né? Eu acho que tem muitas questões que a cidade precisa ser vista com mais carinho, né? Principalmente a parte da estética, a parte do cidadão morador de rua. A situação está muito forte, né? Nós estamos com uma questão muito forte com morador de situação de rua, né? Então a gente precisava trabalhar um pouco mais isso, trabalhar essas pessoas, né? Precisava ter um olhar mais futurista, né, em relação a algumas questões, né? Eu vejo aí, o pessoal fala muito dessa parcerização do DEMAI. Eu não votei, eu não estava vereador no dia, né? E confesso que para mim não seria uma questão que ia me encantar em votar, mas o DEMAI hoje, do jeito que está o DEMAI, não tem como funcionar mais, né? Não tem como funcionar. Eu, numa comunidade no Alto Erechim, né, eu tenho no mínimo uns 12, 13 protocolos de água potável extravasando. Eu falo água potável,
né? Eu não estou falando em esgoto, estou falando água potável. A água potável está vazando. E a gente caminha, e a gente pede, e a gente caminha, e a gente pede, e aí o prazo cada vez aumenta mais de entrega. Então, assim, eu acho que a cidade precisa se atualizar mais. Sinceramente, a minha opinião. E o governo Mello é isso. Eu acho que o primeiro mandato, ele foi maravilhoso. O segundo mandato, ele está muito burocrático. O que Porto Alegre precisa hoje? Qual é a maior carência de Porto Alegre? Eu vi que tem proposições e trabalho em diversas áreas, né? Mas do que Porto Alegre precisa? E qual é o foco, né, do trabalho do Luque? Porto Alegre, para mim, tá? Luque Vieira. Porto Alegre, eu acho que precisa olhar mais para as pessoas, né? Mobilidade urbana a gente não tem em Porto Alegre. Tá péssima. Péssima a mobilidade urbana. Péssima a mobilidade urbana. Porque assim, a gente precisa integrar e ver aonde que estão os pontos, né? Eu sei que tem engenheiros na IPTC, as pessoas que estudam trânsito. Eu sei que para colocar, eu trabalhei na IPTC e eu posso falar com propriedade, tá? Eu sei que para colocar uma elevada precisa ter todo o estudo técnico, precisa ver se teve acidente, precisa saber não sei o que, todos os dados e tal. Mas muitas vezes aquela sociedade, aquela comunidade, aquelas pessoas que estão ali naquele ponto, que moram, que residem, que vivem, ou trabalham naquele local, ela sabe muito mais do que o engenheiro. Entende? Então, assim, é tu poder dar a resposta mais rápida em cima das demandas das pessoas. Eu acho que Porto Alegre precisa disso. 156, ele é inteligentíssimo, ele é perfeito porque ele gera um protocolo, tu coloca já ali a foto, mas o tempo hábil de execução eu sei que é um pouco demorado. E é porque a demanda é grande, entende? E qual foi a outra pergunta? A pergunta é referente à questão do foco do teu trabalho. O foco do meu trabalho é social. Eu sou um cara social. Entendeu? E as pessoas muitas vezes falam, Luque, tu deveria ser da esquerda. Porque tu é social, cara. Como é que tu não é da esquerda? Mas quem disse que para ser social tem que ser da esquerda? Quem protocolou isso? Tu entende? Eu tenho vários amigos e tu sabe que eu circulo em todas as ondas, né? Eu tenho amigos, graças a Deus, em todos os lugares. Então eu não tenho essa coisa de direita, de esquerda, meia volta, vou ver. Para mim não importa. Para mim o que importa é a pessoa. Entende? E as pessoas dizem, Luque, como é que tu não é da esquerda? O teu trabalho é todo social. Cara, mas quem diz que trabalho social é da esquerda? Eu gosto do assistencialismo, mas do assistencialismo com compromisso. Entendeu? Eu acho que esse assistencialismo ele é perfeito, cara. A gente tem que fomentar as pessoas que mais precisam, mas tu tem que dar compromisso para as pessoas. Porque não adianta eu te dar milhões e trilhões de bolsas, entendeu? Se tu só vai ganhar aquelas bolsas. E tu, ser humano, tu vai evoluir como? Então, assim, eu acho que é o seguinte, tu vai ganhar a Bolsa Família, ok, tu vai ganhar a Bolsa Família. Só que tu vai escolher uma profissão que tu quer. Qual é a profissão que tu quer? Enquanto teu filho tá ganhando Bolsa Família, teu filho está na escola de educação infantil. E qual é a profissão que tu quer? Tu quer ser o quê? Uma podóloga? Tu quer ser uma manicure? Tu quer ser um auxiliar técnico de enfermagem? Então o governo vai te pagar isso. O governo te pagou esse curso, te deu um material para trabalhar, o governo te dá mais um tempo para tu entrar no mercado do trabalho. Bom, tu fez o curso, tu ganhou o curso, tu ganhou o material, tu entrou no mercado do trabalho, tu não teve a carência, tu não fomentou, teu CPF tá fora. Porque senão não tem como, cada vez sobe mais. E aí, como é que fica a cidade? Como é que fica o país? Como é que fica a evolução? Como é que tu vai, se tu só dá assistencialismo sem compromisso? Tu tem que dar assistencialismo com compromisso. Essa é a minha opinião. Hoje, esses auxílios que existem no governo, tu acha que impede o crescimento, vamos dizer, do país e faz com que as pessoas não queiram as oportunidades de trabalho? Eu acho que ele não impede o crescimento do país. Eu acho que ele sustenta as pessoas. Mas ele não faz com que as pessoas evoluam. Porque tu não tá fomentando aquelas pessoas para evoluir como ser humano. Tu tá entendendo?
Então, a minha opinião é essa. Eu acho que ele é necessário e não disse em nenhum momento que não é necessário. Ele é muito necessário para as pessoas poderem comer, se vestir e tal, e fazer a vida, tocar a vida. Mas, se tu não fomentar aquela família, se tu não fomentar aquela pessoa, como ela vai evoluir como ser humano? Ou ela vai ficar recebendo bolsa até quando? Até a criança ficar adulta? Ou jovem? Não, né? Luque, vamos falar um pouquinho sobre as eleições de 2026, né? Tu és vice-presidente municipal do Republicanos. Qual a tendência de apoio do Republicano? Já existe essa discussão? Já tem a definição aqui no estado e também no país? Bom, no estado ainda temos aí os nossos deputados estadual, federal, né? A gente tem aí, acho, 5 deputados estadual, né? Temos 3 federal. É a Fran Bayer, que até quero deixar um abraço para a deputada Fran Bayer. Estará participando conosco aqui. Estará aqui. Ela é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que tem um trabalho gigante com a família, né? E temos um senador, que é o Mourão, que fica mais 4 anos. O Republicanos, para a presidência, essa discussão ainda não chegou à tona, viu, Albano? Não temos aí... Queria muito que o Tarcísio fosse candidato a presidente, sinceramente. Pois é, uma das perguntas é essa. O Tarcísio é o sucessor do Bolsonaro? Não acredito, tá? Que seja o sucessor do Bolsonaro. Eu acho que ele é uma terceira via, que pode chegar aí com uma nova proposta, porque, pelo amor de Deus, gente, hoje a gente não discute mais todas as mortes, por exemplo, que aconteceu no Rio de Janeiro ali, mais de 120 mortes, a gente não discute mais o cidadão, as pessoas que estavam trabalhando, o próprio pessoal que foi morto, entende? Porque o governo tem culpa, sim. Não vamos dizer que o governo não tem a culpa. Porque se tu não fomentou as pessoas, se tu não educou, se tu não colocou no mercado de trabalho, se tu não deu oportunidades, entendeu? O crime deu. Então, eu acho que E aí o que se discute? O extremismo, né? Total direita e total esquerda. E isso entra na pauta. E não entra na pauta do ser humano. Eu acho que isso é horrível. Na Câmara não é diferente, viu? Na Câmara de Vereadores não é diferente. Não é diferente. As pautas são as pontas. E muitas vezes as pessoas precisam que os projetos sejam votados, né? Precisam que a cidade ande, precisam fomentar, e muitas vezes se perdem sessões e sessões e sessões em cima de ideologias. A questão ali, ainda falando sobre a política nacional, nós estamos aí vendo a possibilidade de mais um ex-presidente ser condenado. Tu acredita que o Bolsonaro será condenado? Ou ele tem chances de ser candidato da direita em 2026? Eu acho que ser candidato, não. Acho que ele não tem chance de ser candidato, né? Virou praxe, né? O presidente do Brasil ser condenado, né? E eu não sei, cara, se ele vai ser candidato ou não. Sinceramente, eu não voto no Lula, né? Eu não voto no Lula. Votei no Bolsonaro por falta de opção, porque eu também não é uma pessoa que me encanta como ser humano, entende? Mas não voto no Lula. Já votei, viu? Quem é o teu candidato dos sonhos? Tarcísio. Tarcísio? Tarcísio. E tu acha que no cenário entregar São Paulo de bandeja nas mãos de, vamos dizer, talvez outro partido ou outro administrador, seria mais interessante do que permanecer? Acho que não entregaria, né? Eu acho que existem sucessões, né? Se ele está fazendo uma gestão tão redonda, tão boa, tão bonita, tão evolutiva em São Paulo, né? O partido tem pessoas para indicar para ser o sucessor dele, né? Então, eu acho que ele seria uma boa alternativa para o Brasil. Porque não tem nome, né? Não tem outros nomes. Eu particularmente, Ciro, a gente já sabe onde é que morre, né? Na casca. O Lula,
Não vem, né? A candidata ano que vem? É. Olha, a informação que tu tem que sim, ano que vem. Pois é, tem isso. Então, assim, Bolsonaro, eu acho que eles vão trancar para não vir. Então a gente fica sem alternativas, né? E aqui no Rio Grande do Sul ainda estão se montando todas as questões de governo aí, com o Gabrielzinho, que é MDB, e aí tem lá os Kovács, que são os PPE, que o Republicanos ainda não se posicionou e eu acho que não vai se posicionar tão cedo em relação a isso. Nós falamos agora há pouco, tu falou sobre a invasão que o governo fez na comunidade, o governo do Rio fez na comunidade, que culminou com algumas mortes. Tu acha que a atitude do governador foi correta? Tu me fez uma pergunta e eu vou responder ela. A pergunta. A atitude do governador acho que foi correta. E a atitude de quem executou a ação? Eu não conheço o Rio, né? Então eu conheço o Rio como visitante, né? Não conheço a logística deles e tal. Mas a gente teve ali um confronto muito grande com drones e tal. Talvez a polícia não tivesse uma outra maneira de agir naquele momento, né? E foi o que eles puderam se defender. Não sei. Eu não sei. Sinceramente, velho, eu vou te dizer... Eu não sei. Mas se foi a maneira certa que eles acharam de fazer... né? Eu lamento porque não é o que a gente quer, né? Não sei o que as pessoas pensam, assim. Eu acho que o governo montou a estratégia, a ação tem que ser feita, né? Porque como é que a gente vai ser mandado, coordenado, né? Dessa maneira, né? Agora, assim, as execuções são seres humanos, né? Eu lamento porque são seres humanos. Recentemente, uma vereadora na Câmara de Porto Alegre citou os traficantes como trabalhadores. A Karen Santos. Isto. Tu concorda com a afirmação dela? Não concordo. Para mim, trabalhadores são pessoas que têm o trabalho que seja legalizado. Entendeu? E qual é o projeto do Luque para os próximos anos? Eu vivo um dia de cada vez, né? Tenho meus projetos, tenho minhas ideias, continuo fomentando o meu trabalho social, o meu grupo cada vez mais forte, graças a Deus, a gente cada vez entregando um pouco mais doações, ajudando mais pessoas, né? Eu sou representante deles na Câmara de Vereadores, né? E tenho um convite para concorrer a deputado estadual ano que vem, pelo Republicanos, né? Para que a gente possa fomentar ainda mais esse trabalho, esse projeto. E eu sou muito fiel, né? Muito fiel a partido, muito fiel às pessoas. E o meu projeto de vida é até onde Deus quiser, entendeu? Eu vou entregar tudo que eu tiver que entregar, vou fazer tudo que eu tiver que fazer em prol das pessoas. E por que isso? E por que eu faço ação social, né? Eu estava conversando com a Lose, agora ali ao lado, eu estava dizendo para ela, olhando essas crianças que estão aqui na Feira do Livro, né, na excursão, eu vejo que como é lindo isso, né? Como a gente volta ao tempo, né? Mas muitas vezes eu não podia estar aqui, porque a minha mãe não tinha dinheiro para eu vir nessa excursão, entendeu? Então isso para mim, hoje eu vejo essas crianças assim, eu digo, que legal, né? Que legal. Eu espero que nenhuma criança tenha ficado lá por não ter dinheiro para poder pagar o ônibus para participar dessa excursão. E muitas vezes eu não pude estar aqui. Então essa é minha entrega de ação social, de olhar o próximo, né? De poder ajudar as pessoas. É porque eu muitas vezes eu não tinha também o recurso, ou não tinha as questões, as coisas que uma criança precisa. E criança é tudo igual, não importa a classe social, né? Recentemente na Câmara dos Vereadores foi discutido, ou está ainda sendo discutido, a organização da distribuição das marmitas. Chegaste a participar dessa votação? Não participei da votação.
Eu vi te confesso que eu vi algumas discussões a respeito, né? Eu sou a favor, viu? Eu sou a favor que se entregue as marmitas. Sou a favor que distribua as marmitas. De forma organizada. De forma organizada. Eu sou a favor que o restaurante que sobre a comida também entregue a comida, que não seja proibido, gente. Vai botar no lixo. Se alguém bater na tua casa hoje lá, Albano, tu tem uma comida na tua cozinha que tu almoçou e tu guardou a comida. Tu vai botar no lixo ou tu vai dar pra pessoa que bateu na tua casa? Tu vai dar pra pessoa que bateu na tua casa. Sem dúvidas. Então, cara, são discussões desnecessárias. Verdade. Desnecessárias. Entendeu? Tem muita coisa mais importante. Isso é o óbvio. Entende? É o óbvio. Eu também tenho uma outra questão que eu queria só, não sei se eu tenho tempo para falar aqui um pouquinho, que é sobre as calçadas na cidade de Porto Alegre. A gente sabe que as calçadas, hoje, acessibilidade, pessoas que precisam andar na cadeira de roda, eu duvido que tenha muitas ruas que as pessoas possam andar tranquilas com uma cadeira de roda, numa quadra, na cidade de Porto Alegre. Eu sei que as calçadas, elas são de responsabilidade dos moradores, né? Mas a prefeitura precisa fiscalizar isso. Não existe acessibilidade em calçada. Tu cansa de ver cadeirantes no meio da rua na cidade. Porque as calçadas estão destruídas. Então, velho, assim, tem muitas coisas para se preocupar, tipo isso. Tu entende? E aí tá se preocupando se tu vai dar comida ou não para quem tá com fome. Não, né? Tu vai dar comida para quem tá com fome. É óbvio. E mesmo que me dissesse que eu não podia dar, eu ia dar sim. Muito obrigado, Luke, pela presença. Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho de vocês, né? Me coloco à disposição, desejo muito sucesso, eu tenho acompanhado vocês, o crescimento aí diário de vocês, né? E muito obrigado pelo carinho e pelo convite de estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Muito obrigado, bom dia. Estamos à disposição também. Esse é Luke Vieira, suplente de vereador, vice-presidente do Partido Republicanos e também profissional da beleza. Muito obrigado pela presença, muito obrigado para vocês que nos assistiram e até a próxima. Obrigado.